Olá, vamos novamente continuar nessa caminhada de conhecer ao Senhor, de aprender sobre Ele pela leitura da Sua Palavra. E hoje a gente vai continuar a leitura de Provérbios, ontem nós lemos até o 7, e vamos ler hoje Provérbios de capítulo 1, versículos 8 a 19. Conselho para os moços. Aqui numa outra versão eu tenho contra as seduções dos pecadores. E aí eu vou fazer uma leitura compartilhada, né, das duas versões, porque cada tradução ela traz ensinamentos que se complementam, né? Vou começar com essa versão que é a nova tradução na linguagem de hoje. E a outra Bíblia que eu tô olhando, que eu tô lendo, é Almeida Revista Atualizada. Então, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, trazer sabedoria, que é o que a gente busca com a leitura do livro de Provérbios. Vamos lá. Um conselho para os moços. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Aqui, na outra versão fala: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da sua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, diadema de graça nessa outra versão está sendo traduzido como um belo turbante. Naquela época, nós tínhamos um sentido diferente, né? Até hoje, no Oriente Médio, eles usam, né, alguns enfeites. Então, essa é uma comparação, né, entre aquilo que o ensinamento do pai e da mãe fazem com o nosso caráter é semelhante com o que os adornos externos fazem com a nossa aparência. O caráter aperfeiçoado, né, a instrução dos pais, né, de pais sábios, eles tornam o nosso caráter aperfeiçoado. Então, quando a gente ouve aos nossos pais, aos seus ensinamentos, nós somos transformados e nós temos a nossa identidade construída de modo correto, de modo estreito. Então, a palavra nos orienta a não nos afastarmos da instrução dos nossos pais. E aqui ele coloca tanto o ensino do pai quanto a instrução da mãe. Os dois têm um papel importante e nós devemos honrar os dois. E aqui ele na sequência, né? Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Então, aqui no outro, se os pecadores querem te seduzir, não consintas, né? Não dê autorização, não permita. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, nós repartiremos o que roubarmos. Aqui nessa outra versão, ele fala dos despojos, né? Naquela época era mais comum, né? Hoje, atacar, atentar contra a vida ou o patrimônio de uma outra pessoa é um crime, já não se justifica mais isso. Mas naquela época, quando havia guerras, lutas de conquistas, os ganhadores ficavam com o patrimônio, né, os despojos dos vencidos.
Então eles estão usando analogicamente essa mesma ideia, né? Mas aí vem a instrução: filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal, estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca, né, uma armadilha, enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Então, olha que instrução. Aqui no outro, ele fala, né? Estes se emboscam, né, emboscadas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Eles fazem o mal contra outros, mas é como se eles se colocassem no meio dessa armadilha. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, quando a gente lê as duas versões, uma fala da violência, mas o que está por trás disso tudo é a ganância. É a falta de sabedoria. É obter as coisas de forma ilícita. Não importa, a gente costuma dizer que não existe pecadinho e pecadão. Não importa se é uma mentira, se é uma forma de engano, se alguém não está vendo e o outro fez. Tudo que contraria a palavra de Deus, o Senhor abomina. Lá em Eclesiastes 3, o Senhor fala, né, que há tempo de plantar, há tempo de colher. O princípio da semeadura, ele é um princípio bíblico. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Muitas vezes nós ouvimos: Deus está me castigando, por que isso está acontecendo comigo? Será que não é simplesmente uma consequência? Por que eu engordei? Porque eu comi demais. Por que eu me lesionei? Porque eu fiz atividade física além da minha capacidade, né, corporal. Eu fui além do que eu poderia, me esforcei demais. A palavra de Deus, ela é uma instrução incrível de sabedoria. Muitas vezes as suas palavras, né, a sua literalidade, ele exige que a gente interprete também trazendo para a nossa realidade. Obviamente que nós não devemos nos ajuntar com outras pessoas que vão sair por aí matando outros para obter riqueza, literalidade. Mas nós também podemos trazer isso para um conceito mais moderno. Nós não iremos pegar o que é do outro, não vamos usar de pequenas corrupções. Se o lugar na fila é do outro, por que a gente vai passar na frente? Por que nós vamos obter vantagem às custas de outra pessoa? Nós precisamos ser coerentes naquilo que nós pregamos. Não importa se um dia você não fez isso, hoje nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e pedir ao Senhor que ela seja semente no nosso coração e que ela transforme o nosso comportamento e o nosso caráter. Então essa é a mensagem que fica hoje. Vamos então orar a palavra e pedir ao Senhor que Ele esteja transformando o nosso coração e que o nosso caráter esteja alinhado ao caráter de Deus, ao que nós aprendemos por meio da sua palavra, amém? Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, para que cada um aqui que ouviu a Tua palavra, o Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então que a nossa fé, ela seja multiplicada, que nós possamos crer no Senhor. Pai, eu oro para que o nosso caráter seja transformado e aperfeiçoado no Senhor. Que nós tenhamos fome e sede da Tua palavra e que nós sejamos praticantes. Que essa palavra que nós lemos hoje, ela seja semente plantada e que enraize no nosso coração, dando frutos.
a 10, a 100, a 1000, a 1.000.000, Senhor. Que realmente o Senhor transforme o coração, a mente, Senhor, de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia.